Neste trabalho, o que foi feito é avaliar a associação entre os aspectos clínicos da complicação microvascular polineuropatia simétrica distal do diabetes tipo 1 e 2 e variantes do microRNA 499A em pacientes atendidos no ambulatório acadêmico da PUC, campus Londrina, Paraná, sob minha autoria e com orientação da professora doutora Regina Célia Poli Frederico. A doença do diabetes tipo 2 é uma doença metabólica caracterizada por aumento dos níveis glicêmicos, sendo a principal etiologia o diabetes tipo 1, que é ocasionado por uma deficiência na produção de insulina, e o tipo 2, que está relacionado a síndrome metabólica, aumento de peso e uma resistência insulínica. Cerca de 10,5% dos adultos entre 20 e 79 anos apresentam essa condição, e isso representa um gasto público tanto com a doença e as suas complicações, em torno de 12% a nível mundial. A polineuropatia simétrica distal é a complicação crônica mais comum associada ao diabetes, tem uma alta mortalidade e é ocasionada por lesões de fibras sensitivas e motoras e também autonômicas. Essas lesões são ocasionadas pela hiperglicemia, causam sintomas como dormência, formigamento, além da predisposição para ulcerações e amputações. Os principais fatores de risco são a duração do diabetes, a idade avançada, níveis de hemoglobina glicada, além da associação com a síndrome metabólica. No caso dos microRNAs, são pequenas moléculas de ácido ribonucleico que regulam a expressão gênica, alterando o padrão de tradução. A presença do microRNA 499A regula a resistência insulínica e está ligado a complicações do diabetes tipo 2, além de doença coronariana nesses pacientes, por alterar a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Com isso, a justificativa para esse trabalho é a alta morbidade da polineuropatia distal simétrica, o diagnóstico tardio, a evolução insidiosa e crônica, além de ser uma condição irreversível, e a presença do microRNA 499A poderia influenciar diversos desfechos biológicos nesses pacientes. Com isso, os objetivos foram avaliar a expressão desse microRNA nesses pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 e correlacionar com as variáveis clínicas relacionadas à idade, níveis de hemoglobina glicada, terapia com insulínica, sexo, entre outros. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa mediante assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e é um estudo de caso-controle experimental. Os métodos foram avaliados 60 pacientes no ambulatório de especialidades acadêmicas, sendo que o critério de inclusão era a idade superior a 18 anos, com ou sem neuropatia, independente também do tratamento, e aqueles que concordaram com a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Os critérios de exclusão eram os pacientes menores de 18 anos e a identificação de outras causas de neuropatia, gestantes e que não concordaram com a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Desses 60 pacientes, 22 foram identificados com polineuropatia distal simétrica e 38 sem a polineuropatia distal simétrica. A amostra e avaliação fenotípica foi feita através da coleta de saliva e com amplificação dos fragmentos de DNA e PCR em tempo real e análise bioinformática pelo software CytoSpace em versão 3.2.1. A análise estatística foi realizada pelo programa SPSS, adotando como o valor de P menor que 0,05 como significativamente estatístico. Em relação aos resultados, a polineuropatia diabética distal simétrica ela foi mais prevalente em 36,7% dos pacientes, estando de acordo com os dados da literatura. E, em média, a idade desses pacientes com polineuropatia foi de 57,2 anos, com um tempo de diagnóstico de 20 anos. Isso correlaciona também com os dados da literatura, em que a idade mais avançada e maior tempo de diagnóstico apresenta o maior risco de desenvolver a polineuropatia distal simétrica. Com isso, também, o aumento da hemoglobina glicada foi associado com um aumento de 15% de chance do aumento
do risco de polineuropatia distal simétrica, e esses mesmos dados foram encontrados nos nossos pacientes, além também de uma correlação com a circunferência abdominal e obesidade. Em relação aos resultados da análise genética, os pacientes com diabetes tipo 2 e o genótipo GG, associados ao microRNA 499A, apresentaram 3 vezes mais chance de desenvolver polineuropatia distal simétrica do que aqueles com o fenótipo AA ou AG. Com isso, o que foi estatisticamente significativo como fatores de risco para a polineuropatia distal simétrica foi a idade avançada, tempo de diagnóstico maior, circunferência abdominal aumentada, além do genótipo GG. Com isso, o reconhecimento desses fatores de risco podem permitir intervenções mais precoces e personalizadas para a identificação desses pacientes com polineuropatia distal simétrica, promovendo uma melhora na qualidade de vida e diminuição do ônus clínico e socioeconômico relacionado a esta complicação. Essas foram as referências utilizadas e